Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, queridos amigos e seguidores, dependendo do vosso fuso horário, do local onde nos sigam em direto ou que venham depois, mais tarde, a ver esta gravação. Que sempre fazemos esta reflexão espírita em direto, às sextas-feiras, aqui nos nossos dois canais, Espiritismo JG, quer em Facebook, quer em YouTube, e também a página Espírita em Kardec, de Facebook, do nosso querido amigo Eric, que aqui está sempre também connosco e transmite na sua página esta reflexão semanal que fazemos. Hoje vamos continuar uma reflexão que vínhamos fazendo, ainda quando contávamos também em permanência com a Associação Cultural Espírita Mudança Interior, aqui de Portugal, que é um ciclo relativo aos anos da Revista Espírita, um estudo da Revista Espírita, que nós, aqui nos nossos canais, temos à terça-feira, como a maior parte dos amigos que nos seguem conhecerão. Temos um estudo que conduzimos sempre às terças-feiras, às 18 horas do Brasil, e aqui em Portugal, agora, nesta altura, é às 21 horas, mas em mudando para o horário de verão, passará a ser às 22, mas semanalmente sempre fazemos um estudo, com a característica de que esse estudo é um tema tirado de cada mês. Em cada semana vamos fazendo um mês em sequência. No estudo vamos já em 1868, nos finais de 1868. Aqui, este ciclo de programas estamos a fazer. Portanto, se quiserem revisitar aqui nos canais, poderão verificar que temos todos os anos já, portanto, 58, 59, 60, até a última foi 64, e hoje vamos olhar para o ano de 65. E do ano de 65, o que nos pareceu mais interessante ressaltar desse ano de 65 foi a publicação do Céu e Inferno, essa obra fundamental dentro do conjunto dos 11 títulos ou dos 22 volumes da Codificação Fundamental, de caráter ético-moral, que é muito importante para se compreender a vida depois da vida, digamos, a vida depois da encarnação. Bom, mas isso a seu tempo, e eu para já ia desafiar o nosso querido amigo Eric, também para nos dar as boas-vindas e dar ele início aos nossos trabalhos, da forma habitual que nós fazemos. Começamos com uma prece. Assim, pedi ao Eric, por favor, que iniciasse os nossos trabalhos. Eric? Excelente, João. Muito obrigado a todos. Então vamos à prece. Deus, envie para nos auxiliar os bons espíritos, que os bons espíritos possam nos enviar seus bons fluidos salutares, que o nosso anjo da guarda, espírito protetor, possa estar sempre ao nosso lado, nos auxiliando, nos intuindo, nos direcionando no bom caminho. Possamos aprender cada vez mais dessa doutrina consoladora, desse Consolador prometido pelo Cristo, que nos ensinou a caridade, da benevolência, da indulgência e do perdão das ofensas, e o cultivo, as virtudes do amor
e a extinção nos nossos corações dos vícios do egoísmo e do orgulho. Que possamos ficar em paz nessa noite. E que possamos progredir cada vez mais em direção a Deus, a causa primeira, inteligência suprema, que deu origem a todas as coisas do universo, do mundo físico e do mundo espiritual. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, querido Érico, por esta linda forma de começarmos os nossos trabalhos, enchendo o nosso coração de harmonia, de paz, colocando-nos numa predisposição melhor para agora podermos refletir sobre este assunto a que nos propomos hoje. O tema é exatamente este. Vamos ao ano de 65, ao volume anual da Revista Espírita 65. Vamos escolher a publicação do Céu e do Inferno, que aparece mais ou menos a meio do ano, como já iremos ver. E de onde nos vem esta importância que reconhecemos à Revista Espírita? Vem-nos exatamente de ser considerada como obra fundamental, a par destas outras todas que aqui vemos, que são os ditos 11 títulos ou 22 volumes. 22 volumes porque a Revista Espírita, só por ela própria, faz 12 volumes. Os jornais relativos, os jornais mensais relativos à Revista Espírita, publicados em vida de Kardec, estão espalhados por 11 volumes, desde 58 a 69, em que 69 só os 4 primeiros são produzidos por Kardec, que ele depois falece. Mas aí está, ele vem a considerar, Kardec, ele não coligiu só estes 11 títulos, ele coligiu, tanto quanto se sabe, 32 entre pequenas brochuras, obras que foram substituídas por outras, como por exemplo as instruções práticas das menstruações espíritas que foram substituídas pelo livro dos médios, enfim, toda uma série de obras de aspecto formal, brochura ou mais volumosas, contam-se pelo menos 32. Mas ele, desse vasto conjunto de obras relativas ao espiritismo, ele no final da vida, sem o saber, ele publica este catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita, que é distribuído como anexo ao último jornal espírita, o último jornal da Revista Espírita, o de abril de 69. E neste catálogo, que está constituído por 3 partes, logo na primeira parte, sob o título de Codificação Fundamental, encontramos enumeradas estas 11 obras. E aqui está a Revista Espírita, que se integra num conjunto ou num subconjunto que tem uma natureza especializada, são assuntos detalhados, às vezes específicos de um determinado assunto, está a par da Viagem Espírita de 1862 e dos caracteres da Revelação Espírita, e depois temos aqui 3 obras de iniciação, aqui em cima à esquerda, o que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, e o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, e na linha de baixo, as 5 obras de natureza básica, que muita gente lhe chama o Pentateuco, e ainda outras pessoas até cometendo uma sinédoque, ou uma metonímia, isto é, trocando a parte pelo todo, tendem a considerar que esta é que é a codificação fundamental do Pentateuco. Pois não é a ideia de Kardec, não é a afirmação de Kardec. A afirmação de Kardec, comprovada no catálogo racional, é esta. São estas 11. Pois, então, aqui a importância da Revista Espírita, não é por acaso que nos nossos canais nós temos esse programa, esse estudo mensal à terça-feira, que vos convidamos a assistir, também fica gravado no canal, e também aqui à sexta-feira nós ciclicamente, e vamos continuar ao longo do tempo, a percorrer todos os anos. Bom, esta obra é uma obra que
não só é fundamental, mas é também a maior. Já vimos, só por ela sozinha são 22 volumes, ou 136 jornais mensais, e também é a segunda mais antiga. Reparei. Well, happy birthday to you. Happy birthday. There you go. To you. You. Cronologicamente, esta é a segunda obra a ser publicada por Kardec, imediatamente a seguir ao Livro dos Espíritos. Portanto, esta obra fez 164 anos neste janeiro passado que ela começou a ser publicada. Vamos, pois, recapitular rapidamente as características da obra, porque é que Kardec sente a necessidade de lançar uma obra com estas características, para que é que ela serve. É de natureza distinta do Livro dos Espíritos, por exemplo, a obra que a precedeu. Depois vamos ver como é que ela se integra e se relaciona com as outras 11, por forma a sabermos como a estudar, como utilizá-la nos nossos estudos sistematizados da codificação fundamental. E então, depois disso, vamos olhar para a estrutura da obra e vamos mergulhar no ano de 65, onde, então, analisaremos esse facto mais relevante que a nós nos pareceu estar incluído no volume anual de 65, que é o lançamento da obra O Céu e o Inferno. Comecemos, pois, pelo porquê. Esta obra, como já vos dissemos, tem uma natureza especializada. Especializada porquê? Porque, primeiro, os assuntos que trata são assuntos que são levados a uma profundidade superior àquela que depois vemos extrapolada noutras obras. Aqui encontramos todos os assuntos tratados nas outras 10 obras, aqui são tratados. Ocorre é que aqui nós vemos como eles nascem, os detalhes, vemos artigos que nem acabam por depois não ser aproveitados nas outras obras, mas que também são importantes para se perceber o espiritismo, como por exemplo opiniões de correspondentes, como por exemplo relatórios das reuniões mediúnicas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, outros artigos de interesse relativos às viagens, às impressões que Kardec recolhia nas suas viagens. Portanto, é muito diversificada. É realmente uma espécie de um diário de bordo, onde Kardec ia anotando todas as informações que ia colhendo e que, quando ele achava importante, depois destacava e condensava numa obra seguinte. Das 11 que, totais da codificação fundamental. Daí nós considerarmos ser uma obra de natureza especializada. Como vos dissemos, ela é a segunda cronologicamente a ser lançada. A primeira é o Livro dos Espíritos. E Kardec vivia aqui, ou Hippolyte Rivail, Denisard Hippolyte Léon Rivail, que é assim o nome legal de Kardec, vivia aqui nesta rua de Paris, ali naquela porta, estão a ver aquela porta central que ali está, tem número 8, isto é a Rua dos Mártires, número 8, numa fotografia atual. Aquela porta tem um corredor, dá depois para um pátio interno, e a casa de Kardec não tinha janelas aqui para a rua, só apenas para esse pátio interior. Kardec vivia aqui quando se começa a interessar pelas questões espíritas, quando lança o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 57, portanto, a casa dele, no mapa de Paris atual, situa-se aqui, onde vemos este número 6, portanto, aqui a norte do rio Sena, vemos aqui o rio Sena, com uma ilha aqui no meio, que é a ilha de Notre-Dame, onde está a Catedral de Notre-Dame, que há uns meses atrás sofreu um incêndio. Portanto, ele morava aqui. E para perdão, para preparar o Livro dos Espíritos, através daquela técnica do controle universal do ensino dos espíritos, que obriga a que se valide todas as informações que se recebe do mundo espiritual, portanto, consultando outros espíritos, buscando a coincidência de opiniões, ele consultou todos estes médiuns. Não é estes médiuns, os médiuns que habitavam nestas casas, que aqui vemos com estas letras, nestes círculos azuis.
Portanto, ele ia de casa em casa e fazia as mesmas perguntas na outra casa, a outros médiuns e a outros espíritos, e ficando apenas com as coincidências, vem a publicar o Livro dos Espíritos aqui embaixo, no Palácio Royal, ou Palais Royal, mais propriamente numa ala desse palácio, que é a Galeria de Orleans, que é esta galeria que aqui vemos, que no tempo de Kardec está bastante diferente do que é hoje. Isto é uma fotografia atual. No tempo de Kardec havia aqui um telhado aqui por cima, um telhado de vidro. Estas colunas que agora estão vazias eram ocupadas por casas comerciais, uma das quais era a livraria Dantu, que se julga ter estado localizada aqui mais à direita, onde estão estes dois senhores, um adulto e uma criança, aqui assim mais à direita. Portanto, esta livraria é a livraria que se responsabilizou pelo lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, que tinha esta capa que aqui vemos, e é muito diferente da que temos hoje, a 16ª, da mais atualizada, porque tinha, além de uma introdução e uns programas, tinha apenas 3 partes. A da 16ª, que é aquela que devemos adotar para estudar hoje em dia, tem 4 partes, e tinha 501 perguntas, quando a 16ª hoje tem 1019 perguntas numeradas. O Livro dos Espíritos é a obra mais revista por Kardec, é a mais antiga, mas também é a mais revista. Ele reveu-a 16 vezes. Ele vê a última edição sair a público, em 27 de março de 1869, 4 dias antes de falecer. Chamar só a atenção que estas esferas que aqui vemos, isto agora é uma fonte, portanto é decorativa, não existia também nesse tempo. Digamos que este espaço era como se fosse um shopping de hoje, um centro comercial na altura. Uma capa possível que é produzida aqui em Portugal pela Federação Espírita Portuguesa é esta, do Livro dos Espíritos, mas todas estas obras, estas 11 obras fundamentais, todas elas as podemos encontrar na internet e podemos descarregar livres de direito e sem cometer nenhuma ilegalidade, lendo-as tranquilamente num computador, num telemóvel, num celular, para quem prefira. Portanto, quando se inicia o ano seguinte, em 1858, portanto, estava publicado o Livro dos Espíritos, Kardec começa logo então a lançar esta obra, a Revista Espírita. Fala na forma de publicação mensal, é um jornal mensal, a que lhe atribui também o nome alternativo de Jornal de Estudos Psicológicos, pela estreita relação que, à época, Kardec reconhecia entre o espiritismo e a psicologia. Portanto, tinha muito de comum os estudos que as duas ciências se debruçavam. E o primeiro exemplar tem esta forma, que aqui vemos. Este é o exemplar relativo ao primeiro ano, portanto, primeiro mês de janeiro. Portanto, e ele vai publicando mensalmente. Ele responsabiliza-se por todas as publicações enquanto é vivo. Portanto, ele responsabiliza-se por 136 jornais mensais, que depois, ao final de cada ano, ele, para conveniência dos estudantes e dos investigadores espíritas, ele aglomera os 12 volumes daquele ano, os 12 números do jornal daquele ano, então aglomeram num volume anual. E aqui vemos, por exemplo, a capa do volume anual de 1858, que contém 12 jornais mensais, também numa edição utilizada aqui na Federação Espírita Portuguesa, mas há outras, e é como vos digo, também está disponível na internet para quem queira descarregar da internet. Estão a ver, estamos a falar da segunda obra mais antiga, estamos a falar da codificação fundamental, estamos a falar da obra mais volumosa. Ela é a obra que se vai publicando em todos os anos em que a codificação fundamental ia sendo produzida. Portanto, quando ela, em 58,
está para sair, logo no mês de janeiro, das 11, só existia o Livro dos Espíritos. E depois, por sequência, então vem a Revista Espírita, o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, com esta sequência que aqui vemos, intercalando as várias naturezas, ora natureza de iniciação, natureza básica, ora natureza especializada, consoante Kardec ia tomando o pulso às pessoas, aos interessados no Espiritismo, que estava nascendo, como doutrina estava nascendo, e ele então vai publicando obras umas de caráter de iniciação, outras de caráter básico, outras de caráter especializado, consoante ele entendia como pedagogo que servia melhor os interesses da expansão da doutrina espírita. Portanto, se nós agora reagrupássemos estas 11 obras, agora por afinidades e dentro das afinidades por cronologia, daria isto que aqui está. Portanto, as tais 3 obras de iniciação, por onde se deve começar o estudo desta doutrina, as 3 obras especializadas, cá está a Revista Espírita, e aqui embaixo as 3 obras de natureza básica. Portanto, quando em 58 se começa a publicar esta obra maior da codificação fundamental, pois só existia o Livro dos Espíritos. Ora, como é que ela se relaciona com as outras e como é que nós a devemos utilizar para estudar? Bom, se nós temos uma doutrina que até tem obras de iniciação, bom está de entender que é exatamente para isso que o autor criou essas obras, é para iniciar. Portanto, mas como temos mais do que uma obra de iniciação, temos 3, já caberia perguntar, então, mas como é que começamos por qual? Bom, o que é que nos diz o bom senso? O bom senso, julgo que nos diz que se temos 3 obras com o mesmo objetivo de iniciação, então qual é aquela que reflete a ideia mais amadurecida? É sempre a última, é sempre a mais recente em relação a nós, não é? Porque reflete a ideia mais amadurecida dos seus autores, certo? Muito bem. Por outro lado, também na iniciação, se nós observamos que temos 3 obras e elas têm diferentes volumes, umas mais volumosas que outras, pela lei do menor esforço, qual é a nossa tendência? Por onde é que nós queremos começar? Naturalmente pela mais simples, é preferível pegarmos numa que tenha só 20 páginas do que noutra que tenha 200. E se queremos ler as duas, começamos pela de 20 e depois, se nos agradar, então vamos à 200. Ora, muito bem. Posto estes 2 critérios sobre as 3 obras de iniciação, dá-nos esta sequência. Portanto, devemos começar pelo resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, que é uma obra muito rápida de ler, tem 42 capítulos na sua versão final, na 4ª edição. Em papel, se imprimirem em papel, são 20 páginas. Portanto, lê-se isto em 10 minutos. E é o melhor resumo que temos da doutrina espírita, porque é também o mais recente, é de 1864. Depois, então, passarmos para o Espiritismo na sua expressão mais simples, que já é mais antigo que a primeira, é de 62, e também já é mais volumosa. Se o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas tem 42 capítulos, o Espiritismo na sua expressão mais simples tem 60 capítulos na sua última versão. E, por fim, ir à mais antiga, à primeira de iniciação a ser lançada, que é exatamente o que é o Espiritismo, que é lançada em 1859, mas que, baseado na 8ª edição, na sua última edição, esta obra tem hoje 200 páginas. Portanto, já é uma iniciação aprofundada, digamos assim. Portanto, é por aqui que nós devemos começar os nossos estudos. E Kardec diz isso mesmo, em 1861, quando ele publica o Livro dos Médiuns. Se nós formos ao Livro dos Médiuns, aquilo tem uma introdução e tem 2 partes. A primeira parte chama-se Noções Preliminares. E há lá um capítulo, que à data de hoje é o 3º, a enumeração é o 3º, que tem por título do método, e aí nesse capítulo ele fala do método de estudar Espiritismo. E ele em 61, quando só havia para trás, o Livro dos Médiuns é a 4ª. Portanto, estava a sair o Livro dos Médiuns, 61, imediatamente atrás do Livro dos Médiuns tinha aparecido portanto, o que é o Espiritismo, obra de iniciação, esta terceira que aqui está, não existia estas outras 2.
Imediatamente atrás do que é o Espiritismo, tinha aparecido a Revista Espírita, esta que estamos a estudar hoje, 58, e a primeira de todas, o Livro dos Espíritos. Ora, e o que é que Kardec diz nesse capítulo do método Como está o Espiritismo, havendo estas 4 obras? Ele diz: comecai pelo que é o Espiritismo. Ok, o que é que ele está a dizer? Comecai por uma obra de iniciação. Muito bem, daí então a lógica das obras de iniciação. E depois de leres a obra de iniciação, do que é o Espírito, então ide para o Livro dos Espíritos. Então, o que a Kardec nos está aqui a dizer pedagogicamente, está-nos a dizer que as obras de iniciação, em boa verdade, é como se fosse o abecedário, o ABC de um idioma. Só depois de conhecermos as letras de um idioma é que estamos em condições de lermos uma prosa. Portanto, o Livro dos Espíritos, digamos que é o primeiro texto, a prosa deste idioma. Portanto, ele diz iniciação, que é o Espiritismo, depois então vamos para o Livro dos Espíritos. E depois diz ele, depois pegai então na Revista Espírita, e tematicamente, com os temas que ele lá ia colocando, porque ele utilizava aquilo como um diário de bordo, um diário onde ia pondo as coisas. Portanto, peguei na Revista Espírita e tematicamente então ide buscar esses temas que são lá tratados nas obras seguintes. Bem, na altura, em 61, não existia nada mais do que aqui o Livro dos Médiuns. Portanto, existia o Livro dos Médiuns, Revista Espírita, Livro dos Espíritos e o que é o Espiritismo. Portanto, seguindo esta lógica pedagógica, Kardec era um pedagogo, antes de se dedicar à codificação espírita, ele era professor e pedagogo, gostava de ensinar. Portanto, a nossa proposta de estudo da codificação fundamental é esta que aqui está. Portanto, é por aqui que se deve começar, pelas obras de iniciação, não é pelo Livro dos Espíritos, não é pelo Evangelho, não é pelo Céu e Inferno, não é pela Revista Espírita, é pelas obras de iniciação primeiro, depois o Livro dos Espíritos, e então depois, utilizando a Revista Espírita como uma bússola, ir percorrendo as outras, daí esta nossa proposta de seguimento do estudo. É como se nós olhássemos ou comparássemos a codificação fundamental a um edifício. Quando nós vamos construir uma casa, começamos por construir os alicerces, as fundações da casa. Ora, quais são as obras que estão nas fundações da codificação fundamental? São as de iniciação, as 3 de iniciação. Aqui estão elas. Depois, a seguir, o que é que nós pomos em cima dos alicerces das fundações? O chão da casa, não é? Qual é que é o chão desta casa? É o Livro dos Espíritos. E depois de termos o chão, o que é que vamos fazer? Vamos começar a construir as colunas que vão apoiar todo o edifício, o telhado da casa. E por qual é que normalmente se começa? Pela chamada coluna mestra. A coluna que vai suportar o maior peso. Ora, qual é essa coluna mestra? Como dizia Kardec no capítulo do método do Livro dos Médiuns, é esta, a Revista Espírita. Ele dizia, pegai na Revista Espírita e tematicamente agora ide depois consultar as outras obras. Ora, muito bem. Quais são as outras colunas que também ajudam a suportar o peso do edifício? São as outras 4 obras básicas que assenta cada uma delas em cada uma das partes do Livro dos Espíritos. Por exemplo, a Gênese assenta sobre, ou advém o desenvolvimento da primeira parte do Livro dos Espíritos, as causas primárias. O Livro dos Médiuns advém a um desenvolvimento da segunda parte da vida espírita, do Livro dos Espíritos. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é um desenvolvimento das leis morais, da terceira parte. E o Céu e o Inferno, esta obra que hoje vamos estudar, é um desenvolvimento da quarta parte das esperanças e consolações do Livro dos Espíritos. E, por fim, como em qualquer caso, é um telhado. E neste telhado nós temos 2 sótãos, que são as 2 outras obras que, junto com a Revista Espírita, têm essa natureza especializada, que é a Viagem Espírita, de 1862, que é a única destas obras que nunca é revista. Nunca é revista porquê? Porque é o relatório da viagem espírita mais importante de Kardec. Portanto, é o relatório de factos, ou passou ou não passou, enquanto as outras têm afirmações de caráter filosófico e científico e, como tal,
são evolutivas, daí a necessidade de Kardec as ter revista todas. Esta viagem espírita não é um relatório, passou ou não passou. E também os caracteres da relação espírita, que é uma obra bastante importante, começa por aparecer na revista espírita e depois vem integrar o primeiro capítulo da primeira parte da Gênese. Queridos amigos, esta era resumidamente a ideia que vos queríamos transmitir da relação da revista espírita com toda a codificação fundamental e como e quando utilizá-la para os nossos estudos. Ora, prosseguindo na nossa palestra, vamos então agora avançar para o ano de 1865. Nós já, como vos dissemos aqui nos canais, podereis recuperar, quiserdes ver todas as palestras anteriores, encontrareis, agrupadas por anos. Portanto, e passemos agora ao ano de 65, em que, na nossa opinião, como já referimos, o facto que nos pareceu mais relevante desse ano, publicado na Revista Espírita, foi exatamente o aparecimento desta obra, O Céu e o Inferno, natureza básica, que assenta na quarta parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, e que, em termos de revista espírita, ela aparece anunciada nas notas biográficas do mês de setembro, embora ela tenha sido lançada, O Céu e o Inferno, tenha sido lançado no mês anterior, em agosto. Nas notas bibliográficas desse mês, aparece lá este aviso que aqui vemos, dizendo que está à venda O Céu e o Inferno, ou A Justiça segundo o Espiritismo. Portanto, ele descreve, faz um pequeno resumo do que é que contém a obra. Portanto, é um estudo comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, as penas e recompensas futuras, os demónios, as penas eternas. O Céu e o Inferno é um título sintomático das grandes fricções que adivinham do movimento religioso, nomeadamente cristão católico, que apontava para a existência destes lugares para onde as almas iam, não é? Consoante as suas prestações. Portanto, e o objetivo é exatamente como ele diz também, que é esclarecer o homem sobre o seu destino. Portanto, e ele compõe uma obra que, como vos dissemos, se baseia exatamente na quarta parte do Livro dos Espíritos, que tem que se expande em duas partes, o céu e o inferno. Então, numa primeira parte em que ele fala de aspectos doutrinários, se o céu existe, se o inferno existe, se o purgatório existe, se as penas futuras existem, essas coisas todas, se os demónios existem, portanto, questões de aspectos doutrinários, e uma segunda parte em que ele começa por falar de como se opera o passamento, a transição da vida encarnada para a vida desencarnada, para a vida espiritual, e como é que os espíritos vivem no mundo espiritual em função daquilo que tinham feito na encarnação prévia, portanto, em diferentes níveis de adiantamento moral, e dá uma série de exemplos muito concretos. Se nós olharmos para os aspectos doutrinários que lá vêm nesta obra, no Céu e Inferno, vêm lá todos estes. Por exemplo, ele começa por falar do porvir e do nada, porque há correntes doutrinárias que falam que depois da morte não há nada, as materialistas, não é? Não há nada. O temor da morte, se é justificável, se não é. O céu, se existe ou não. O inferno, cá está, a que dá o nome a esta obra. O purgatório, as penas eternas, as penas futuras. Os anjos, se há anjos, se não há, o que é que são. Os demónios, se os há. Qual é a intervenção dos demónios? Como é que eles podem intervir? Ou a proibição das evocações, que correntes, nomeadamente as religiosas, proibiam as pessoas de evocar os mortos. Enfim, e tudo isto é abordado. Nós podemos ver como exemplo, por exemplo, o que é que lá vem a respeito do céu. O que é considerado Nessa o céu? imensidade ilimitada, onde está o céu? Em toda parte. Nenhum contorno lhe traça limites. Os mundos adiantados são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. Ante este quadro grandioso que povoa o universo, que dá a todas as coisas da criação um fim e uma razão de ser, quando é pequena, mesquinha, a doutrina que circunscreve a humanidade a um ponto imperceptível do espaço.
Portanto, nós vemos aqui Kardec deixar a ideia que ele colhe de ter ouvido de N espíritos, validado essa informação, de que o céu não é nenhum lugar, não é nenhum paraíso, como se dizia, por exemplo, na religião cristã católica ou noutras religiões também, na religião muçulmana. Não, não é nada disso, não é um local físico, não é um local com os bonitos jardins, e não é nada disso. É uma sensação moral, uma sensação emocional que nós podemos sentir em qualquer momento. Nós podemos sentir-nos no céu agora e aqui, enquanto encarnados, como nos podemos sentir no céu como desencarnados. É a sensação de tranquilidade, de bem-estar moral, espiritual. Portanto, é esta a sensação do céu e não propriamente um paraíso, como se dizia. Por contrapartida, o inferno, vejamos o que é que Kardec apura do diálogo com os espíritos. Não podendo compreender senão o que vê, o homem primitivo naturalmente moldou o seu futuro pelo presente. Para compreender outros tipos além dos que tinha à vista, seria-lhe preciso um desenvolvimento intelectual que só o tempo deveria completar. Também o quadro por ele ideado sobre as penas futuras não é senão o reflexo dos males da humanidade, em mais vasta proporção, reunindo-lhe todas as torturas, suplícios e aflições que achou na terra. Nos climas abrasadores, imaginou um inferno de fogo, e nas regiões boreais, um inferno de gelo. Aqui vemos de novo esta mesma ideia. Se o céu não era o dito paraíso terrestre, a imaginação dos jardins, de um local paradisíaco, tampouco o inferno era aquele local dos penhadeiros, do fogo. Ele até demonstra de uma forma interessante que ele ouvia espíritos que consideravam estar que o inferno, por se sentirem no inferno, que era o fogo. Outros achavam que era o gelo. Mas como é que é isto? Ou é uma coisa ou é outra. Portanto, e do que ele foi ouvindo pelo controle universal de ensino dos espíritos, pelo exercício da sua razão sobre todo este conjunto de mensagens, ele conclui a mesma percepção, isto é, céu e inferno e qualquer outra sensação relativa à forma como nos sentimos após a morte, é algo é uma sensação própria, individual de cada um de nós. O inferno é nós vivermos com remorso, é nós colhermos os sofrimentos morais por crimes cometidos, a instabilidade emocional que o espírito sente. Portanto, é tão só isso. E ele avança mais e também vem falar, por exemplo, do purgatório. O que é isso? O purgatório originou o comércio escandaloso das indulgências, por intermédio das quais se vende a entrada no céu. Esse abuso foi a causa primária da reforma, levando Lutero a rejeitar o purgatório. Jamais foram determinadas e definidas claramente o lugar do purgatório e a natureza das penas aí sofridas. A nova revelação estava reservado o preenchimento dessa lacuna, explicando-nos a causa das terrenas misérias da vida, das quais só a pluralidade das existências poderia mostrar-nos a justiça. Se a ideia do céu e do inferno não tivesse nada de local definido, mas que alguns espíritos menos esclarecidos ainda lhe diziam: eu sinto-me no inferno, enfim, já o purgatório ele nunca encontrou ninguém que lhe pudesse afirmar exatamente onde lhe parecia que fosse. E ele vem exatamente desmistificar algo que tinha sido criado na Idade Média, que era pelos papas do cisma de Avignon. Chegou a haver 3 papas
depois da primeira separação na Igreja Primitiva e Igreja Cristã Primitiva, no século XI, há uma separação, a Igreja Ortodoxa para o lado do leste europeu e a Igreja Católica Romana para este lado de cá, ocidental. Mas depois, já pelo século XVI, dá-se uma outra separação na Igreja Católica Romana. Aparecem as ramas protestantes com Lutero. E Lutero, uma das razões dessa cisão é exatamente a existência do purgatório, porque ao ter havido esses 3 papas que se degladiavam pela importância da Igreja e tal, tentavam também recaudar fundos, dinheiros, para que sustentar a sua opulência, os seus prazeres, enfim. E então eles degladiavam-se, por isso houve um período com 3 papas, no cisma de Avignon. E uma das técnicas comerciais para recaudar esses recursos financeiros foi exatamente a criação do purgatório pelo clero, que era uma espécie de eu cometia um pecado e para ser absolvido dele, eu comprava uma indulgência plenária. Então, pagava e pronto, e estava outra vez pronto para pecar na mesma. Portanto, e a Igreja Católica Romana sustentou isto durante muito tempo, criando interpretações muito esdrúxulas que Kardec vem, aqui neste livro, nesta primeira parte dos aspectos doutrinários, vem desmistificar. Como também vem desmistificar aquela ideia das penas eternas. O dogma da eternidade absoluta das penas é, portanto, incompatível com o progresso das almas, ao qual opõe uma barreira insuperável. Esses 2 princípios destroem-se e a condição indeclinável da existência de um é o aniquilamento do outro. A lei do progresso é evidente, é um fato corroborado pela experiência, é uma lei da natureza. Se o dogma das penas eternas existisse verdadeiramente, Santo Agostinho, São Paulo e tantos outros jamais teriam visto o céu, caso morressem antes de realizar o progresso que lhes trouxe a conversão. Este é um artigo interessante para quem gosta de filosofia. É um artigo muito interessante porque contém em si uma contradição logo de início, que é admitir-se a existência das penas eternas que eram advogadas associadas ao inferno, não é? Isso era de negar o progresso, que é uma das leis naturais, uma das leis divinas. Basta olharmos à nossa volta, então a nossa sociedade progride, todos os dias progride, nós progredimos. É que se houvesse penas eternas, como nenhum de nós nasce com o progresso feito, tem que o fazer, portanto, nós somos criados simples e ignorantes, então quanto mais ignorantes nós somos, mais erros nós cometemos. Se houvesse penas eternas, automaticamente não progredíamos, porque o primeiro erro que a gente fizesse, e quanto menos avançados somos, mais erros produzimos, nós ficávamos logo a penar eternamente, nunca mais progredíamos. Estão a ver? Portanto, é este o tom deste livro, que vem ajudar muito a clarificar a percepção e as certezas que se pode ter, que o homem pode ter para além da morte, explicando exatamente porquê de uma forma muito racional. Não é por acaso que o céu e o inferno se baseiam exatamente na 4ª parte do Livro dos Espíritos, com aquele título sugestivo: Esperanças e Consolações. Disso se trata quando falamos destes assuntos. Portanto, e há depois mais uma série de assuntos ali que vos convidamos a ler. Isto é, digamos, um aperitivo. E passando agora para a segunda parte, que está dedicada fundamentalmente aos exemplos, mas começa com um capítulo muito importante, explicando o que é que se passa na morte. Como é que se faz o passamento? E depois ele vai escutar espíritos em várias condições, para que nós percebamos o que nos acontece em função da execução da lei da causa e efeito
em função da forma como nós procedemos. Tudo está ligado. Nós semeamos hoje o que vamos colher amanhã. Se semeamos mal, não estejamos à espera de colher bem. Portanto, semeamos sempre o bem para que amanhã colhamos o bem também. Mas ele começa por este capítulo muito importante. Na transição da vida corporal para a espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital: a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. De modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. Resumidamente, este capítulo pode traduzir-se neste organigrama que nós aqui temos. O que é que ele nos diz? Que todos, sem exceção, vamos sofrer uma perturbação. É absolutamente normal. Nem que seja concretizada num esquecimento daquelas horas entre o espírito abandonar o corpo, se despegar o perispírito, despegar-se do corpo e recuperar-se a consciência de que já está morto-vivo, noutra dimensão. Nós vamos ouvir, inclusivamente, um espírito avançado, um espírito feliz, em que ele vai dizer exatamente isso, que esta perturbação para ele demorou o equivalente a 8 horas do nosso tempo. Isto é, ninguém, até hoje, não encontramos nenhum espírito que nos descreva todos os momentos após a morte. Há ali um blackout, há ali um período que dura mais ou menos, consoante o progresso moral de cada um de nós, até nós tomarmos consciência que já estamos no mundo espiritual. E essa perturbação pode depois ainda trazer duas ramificações, em termos de natureza. Pode haver uma sensação de sofrimento, tem a ver fundamentalmente com a força do laço fluídico. É fácil de explicar. Nós temos um fluido vital que é responsável pelos movimentos do corpo. Todos os animais têm. A gente, se pegar numa minhoca, ela mexe. Uma planta, ela também se mexe. Esse é o fluido vital, é uma variação do fluido universal, portanto, que animaliza os corpos. Se alguém, por exemplo, alguém que morra violentamente, atropelado, um jovem que é atropelado violentamente por um carro, ou um militar na guerra que lhe rebenta uma granada ao lado, ele é colhido de surpresa portanto, não há o tempo suficiente para se desligar completamente o perispírito do corpo, que é um desligamento molécula a molécula. Portanto, daí que é como depois, durante algum tempo, há muitos espíritos que reportam as sensações de sofrimento e dor física, quando já não tem corpo. É como o amputado que sente a perna que já lá não está. Portanto, e dura tanto mais ou menos quanto mais é a força do laço fluídico que ainda o une. Mas passa, como tudo, naturalmente, e pode remanescer depois uma perturbação de moral ligada ao conhecimento, que o espírito não sabe onde é que se encontra. Ele já recuperou a consciência, já se apercebeu que algo se passou, mas ele, por exemplo, continua a ver as pessoas, os seus amigos, os seus familiares, quer-os chamar, berra para eles, eles não o ouvem, depois começas a perceber que passa o braço e vê que o braço passa pelo corpo da pessoa que ele quer chamar e tal. E quando a pessoa não tem conhecimento, por exemplo, aquelas pessoas que julgavam que nunca veio lá ninguém para nos contar como é que é, portanto, que após a morte tudo se acabava, essa pessoa fica totalmente perdida. Onde é que eu estou? Eu estou vivo, estou morto, mas eu estou vivo, mas estou consciente, mas o que é que está a passar? E entra em desespero. Ora, aqui, para quem
para quem já esteja um pouco mais adiantado, quem estude espiritismo ou uma doutrina espiritualista que lhe fale que após a morte continuamos a existir, o espírito remanesce, o princípio espiritual remanesce, ou até, por exemplo, quem seja estudante de física quântica que já identifica dimensões, 11 dimensões no nosso universo paralelos, posso dar conta, mas espera, já estou numa outra dimensão, já não é a mesma e tal. Enfim, portanto, e aí ele faz essa perturbação, começa a diminuir quando, como naturalmente, eu sei onde estou. É como eu andar perdido no meio de uma cidade e às tantas começar a identificar ruas com o mapa que eu tenho. O meu stress diminui, já sei onde é que eu estou. Portanto, assim acontece também no mundo espiritual. Depois, a partir daí, esse progresso intelectual, que é a primeira parte de todo o progresso, é onde é que eu estou, ok? Já adquiri isso, a minha perturbação já baixou menos, mas agora tem ainda outra componente da perturbação, que é a parte moral, isto é, depois de eu ficar consciente, eu normalmente vou-me aperceber do meu anjo da guarda, os meus mentores espirituais, que se foram responsáveis pela minha encarnação e continuam a auxiliar-me, que me vão ajudar a ver em que é que eu falhei, na encarnação anterior, as provas que eu tinha e onde é que eu falhei. Portanto, e eu vou entrar num processo de como é que eu podia ter feito melhor, como é que eu podia ter melhorado. Portanto, vamos continuar a progredir no mundo espiritual. E quando nós começamos a tirar conclusões de em que é que eu falhei e como é que eu posso melhorar, nós estamos em condições de começar a construir um novo projeto encarnatório, se nos tocar voltar a encarnar, em função do nosso progresso. Portanto, quando nós elegemos depois o conjunto de provas que queremos ser sujeitos numa nova encarnação, a partir daí põe-se estas últimas questões. Bem, eu já sei como melhorar, eu já tenho permissão, já tenho um projeto encarnatório e agora só se põe a questão volto a encarnar neste mesmo planeta de onde eu saí na última encarnação? Se sim, volto aqui pela direita, vamos a nova encarnação. Volto a encarnar, mas já não neste planeta, num outro, ou porque eu estacionei e o planeta onde eu estava até evoluiu em termos gerais, ou porque consegui progredir bastante e vou para outro planeta mais avançado, vou aqui pela esquerda. Portanto, é isto que nos conta este primeiro capítulo da segunda parte, que vale a pena lê-lo com detalhe. Que, aliás, é uma questão que também vem referida em todas as obras de iniciação. Não é por acaso que este assunto está na base, não só das questões filosóficas do espiritismo, como das religiões, por exemplo. Por exemplo, nesta obra de iniciação, que é o espiritismo, se formos ao capítulo 3º, que tem por título Solução de Problemas pela Doutrina Espírita, que tem lá quase 60 capítulos de várias respostas a vários problemas que se põem ao homem. Há lá uma, no capítulo 145, que exatamente fala depois da morte. Qual a situação da alma imediatamente depois da morte do corpo? Tem ela instantaneamente a consciência de si? Em uma palavra, que vê, que experimenta ela. No momento da morte, tudo se apresenta confuso, é preciso algum tempo para se reconhecer. O tempo da perturbação, sequente à morte, é muito variável. A sensação que a alma experimenta nesse momento é também muito variável. Em sua nova situação, a alma vê e ouve ainda outras coisas que escapam à grosseria dos órgãos corporais. Tem, então, sensações e percepções que nos são desconhecidas. Estão a ver a importância das obras de iniciação no estudo? Reparai, esta obra é de 1859. A que estamos, O Céu e o Inferno, é de 1865. Verifiquem como, em termos de iniciação, de uma forma resumida, está lá dito já aquilo que depois vemos com detalhes e exemplos concretos no Céu e Inferno. Portanto, aqui um atestar da importância das obras de codificação no início dos nossos estudos. E quem não iniciou por aí está muito a tempo de então fazer agora a sua iniciação por essas obras. Voltando aqui à segunda parte do Céu e Inferno, podemos agora então vermos a comprovação das tais questões do céu,
do inferno, que são as sensações. É algo que é o céu e o inferno está dentro de nós. É a forma como nos sentimos. E ele tem lá exemplos. Estes exemplos todos têm exemplos de espíritos felizes, medianos, sofredores, suicidas, endurecidos, piedosos, enfim. Vamos olhar para dois extremos. Vamos olhar para os felizes, um exemplo dos felizes, e que vou chamar a atenção da tal período de perturbação que a todos afeta, e vão ver que vai afetar a um espírito feliz, mas ele vai recuperar a consciência de que já está no mundo espiritual em 8 horas, o que não acontece, por exemplo, com o outro extremo que vamos ver em seguida, que é o do suicida. Vamos começar por um espírito feliz. Este antigo membro da Sociedade Espírita de Paris faleceu a 21 de abril de 1862, depois de um ano de atrozes padecimentos. Fostes tão sofredor que podemos, penso eu, perguntar como vos achais agora? Sentis ainda as vossas dores? A minha situação é bem ditosa. Acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós, nada mais sentindo das antigas dores. A passagem da vida terrena para dos espíritos deixou-me de começo num estado incompreensível, porque ficamos algumas vezes muitos dias privados de lucidez. Ao fim de quanto tempo recobrastes a lucidez das ideias? Ao fim de 8 horas. Viram, amigos? Esta chamada de atenção que há pouco os filhos, da perturbação que afeta a todos, mesmo os espíritos felizes, para ele durou 8 horas. Há ali um período, é como se passasse ali uma borracha naquele tempo do desligamento. Até hoje não se conseguiu encontrar nenhum espírito que pudesse descrever esses momentos todos. Só que conseguem descrever é quando se dão conta que já estão no mundo espiritual, num mundo diferente, com sensações, despertam, é como se estivessem a despertar de um sono. Portanto, há ali um período mais ou menos variável, tal qual já nos dizia o próprio que é o Espiritismo, naquele capítulo 145, como nos diz com mais detalhe e com exemplos práticos aqui o céu e o inferno. Portanto, mas é esta a sensação do céu, o espírito feliz tem esta sensação. Isto para ele é o estar no céu sem ser nenhum local físico determinado, já que os espíritos não ocupam nenhum local físico determinado. No contraponto, poderemos ver o que é a dita percepção do céu, do inferno, entre aspas, é olhar para a sensação de um suicida, reparem. A 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos e decentemente trajado apresentou-se no estabelecimento da Samaritana de Paris e mandou que lhe preparassem um banho. Decorridas cerca de 2 horas, o criado de serviço, admirado pelo silêncio do freguês, resolveu entrar em seu gabinete a fim de verificar o que ocorria. Deparou-se-lhe então um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. Segue a evocação. Meu irmão, dize-nos aonde vos achais hoje. Não sei, me diga. Estais numa reunião de pessoas que estudam o espiritismo e que são benévolas para convosco. Dizei-me se vivo, pois este ambiente me sufoca. Quem vos impeliu a vir aqui? Sinto-me aliviado. E qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Morto? Eu? Não, eu habito meu corpo. Não sabeis como sofro, sufoco-me. Oxalá, eu gostaria que uma mão compassiva pudesse me aniquilar de uma vez por todas. Estou abandonado. Fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. Vem a diferença entre um espírito feliz e um suicida, entre a percepção do céu e a percepção do inferno, é esta. Vem também aquela
quando nós, no capítulo 1 do céu e da segunda parte do céu e inferno, falamos do passamento, que até mostramos aquele organigrama, depois daquela perturbação que ninguém se lembra, e o espírito feliz que nós ouvimos disse 8 horas, dissemos que depois a perturbação pode ainda ter duas naturezas, uma natureza física ligada ao sofrimento e tem a ver com a quantidade de fluido vital que ainda está no corpo, e nos suicidas nota-se claramente. Ele dizia, eu morto, não, eu habito o meu corpo. Ele continuava a sentir-se ligado ao corpo, se bem que ele já não tinha corpo, o corpo já estava decomposto, ele tinha-se morrido. Mas ele morreu de forma violenta. Reparai, portanto, é diferente alguém que morre, por exemplo, fruto de uma doença prolongada, a pouco e pouco se vai desprendendo o perispírito do corpo e tal, e é um último sopro e morreu. Um suicida é como um indivíduo que é atropelado, é como um militar que morre com um tiro, com uma granada, portanto, é colhido, o espírito é colhido de surpresa nesta interrupção voluntária da vida. Por isso ele sentia-se ainda ligado ao corpo e estava meio perdido. Ele pensava que ia terminar tudo e afinal não, continuava a viver e com todos estes sofrimentos que só lhe cresceram enormemente, exponencialmente, a perturbação. Ele não sabia onde estava, nem sabia se estava no mundo espiritual, se estava no mundo físico, se tinha corpo, se não tinha corpo. Portanto, isto é um verdadeiro inferno. Isto sim é que são as sensações que as doutrinas religiosas dogmáticas foram assustando o povo com estas questões. Bom, queridos amigos, resumidamente era isto que nós vos queríamos trazer como reflexão deste ano de 65, em que consideramos ser esta obra a mais importante que nós deveríamos trazer para a reflexão desta noite. E antes de passarmos alguma pergunta ou algum comentário dos nossos amigos aqui no chat, eu ia pedir também ao Érico para nos dar a sua opinião, complementar de alguma forma alguma coisa que nos tenha escapado ou outra coisa que ele ache importante para melhorarmos ainda mais esta nossa palestra. Érico, por favor. Excelente, João, a palestra, né? Primeiro, queria ressaltar a importância do estudo das 22 obras, como você colocou, partindo das obras iniciais, o que é o Espiritismo na sua mais simples expressão, depois passando pelo estudo da Revista Espírita, lendo as demais obras, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, né? A importância desse encadeamento lógico do estudo. Mas eu queria ressaltar principalmente as questões do Céu e Inferno que você falou, né? Céu e Inferno é uma obra que tem duas partes, né? A primeira parte, como você bem falou, coloca as diferenças com a doutrina católica, né? Ou melhor, coloca os dogmas da doutrina católica interpretados de uma maneira lógica. Por exemplo, Kardec nesse livro não vai dizer que absolutamente não existem anjos, né? Ele vai só dizer que não existe o anjo no sentido de um ser criado à parte, né? Já perfeito. O anjo seria o espírito puro, né? Mas que teve que progredir desde simples ignorante até estado de espírito puro, né? O demônio seria um espírito que foi criado simples ignorante, ou seja, não foi criado mal, mas que enveredou por esse caminho pelo livre-arbítrio, né? E que um dia vai chegar ao estado de anjo também, estado de espírito puro. Então, ele coloca uma interpretação racional desses termos, né? Como Kardec era um bom pedagogo, né? Ele partia do conhecido para o desconhecido, né? Então, ele usava, às vezes, os termos católicos para apontar um caminho mais lógico, mais racional, né? Então, e a mesma coisa com o inferno, o céu, né? Não são lugares circunscritos, né? O inferno não é um lugar circunscrito de sofrimento eterno, mas um estado moral, psicológico, né, que é temporário. O inferno, por exemplo, é temporário, né? Não é um lugar circunscrito de sofrimentos físicos, né? O espírito não tem sofrimento físico, não tem fogo no mundo espiritual.
o céu também não é aquela imagem que a gente tem, né, de um local, né, de ociosidade, né, onde vão ficar tocando harpas pela eternidade, né, que seria um tédio eterno, seria um martírio, né. O estado do espírito puro é um estado ativo, né, onde o espírito auxilia no encaminhamento dos outros espíritos, né, transmite as ordens de Deus, né, dirige os mundos, né, encarna em missão às vezes, como o próprio Jesus. Então, o estado de céu não é um estado de inatividade, né? É também os mundos felizes, né? Onde estão os espíritos felizes, né? É um estado psicológico. E o purgatório, como foi bem colocado, é o estado de encarnação, né? É onde o espírito purga suas imperfeições, né? Se livra das suas imperfeições, né? Então Kardec pega esses termos e dá uma interpretação racional, né? E aí na segunda parte ele aplica esse conhecimento, né? Ele mostra o que o mundo espiritual não é na primeira parte, e na segunda ele mostra o que é, né? É claro que a gente não pode saber com detalhes, né, o mundo espiritual, porque lá é outra realidade, né? Outros sentidos, outras percepções, né? Mas ele explica, né, pelos próprios relatos dos espíritos, né? Então a teoria espírita sobre o mundo espiritual não se baseia numa hipótese, né, numa imagem que a gente fez na nossa cabeça, mas no relato dos próprios espíritos que estão lá, né, pelo controle universal, pelo crivo da razão. E aí ele diz, né, que a maioria, lá no primeiro capítulo, da segunda parte, ele diz que a maioria passa por esse estado de perturbação, que é esse estado, né, de que o espírito está recobrando as faculdades, né, como se a gente estivesse despertando de um sono profundo, a gente está recobrando as faculdades gradualmente, né? Então a maioria passa por isso, mas esse estado difere, né? Então nesse desprendimento, né, o espírito vai passando por saindo desse estado de perturbação, que em alguns pode envolver sofrimento, né? O espírito às vezes acha que ainda está vivo, né? Ainda tem as ilusões da vida material, né? Outros é mais rápido, né? Mais suave, mas varia, mas todos passam por esse estado, e depois vem o estado o mundo espiritual é um mundo reflexivo, né? É um mundo psicológico. Então o espírito reflete sobre o que ele fez, né? Sobre o que ele vai fazer na próxima encarnação. Ele escolhe as provas, né, para melhor reparar, né, para melhor progredir, ver os erros que ele cometeu, o que ele podia melhorar. Então esse estado de erraticidade, né? Kardec até chega a corrigir esse termo numa edição posterior do Livro dos Espíritos, né? Colocando que o errante, na verdade, seria um termo que não é muito bom, porque errante dá a ideia de vagar sem rumo, né? Então errante seria só os mais inferiores, mas enfim, na edição que a gente conhece, normalmente errante é todos da terceira ordem e da segunda ordem, né? Com exceção da primeira ordem, que não é errante porque não precisa mais reencarnar. Então, nesse período de erraticidade, é um período de reflexão, né? Um período psicológico onde o espírito reflete sobre si, né? Sobre suas tendências, sobre o que precisa fazer para melhorar, e é isso que mostra lá nos diferentes tipos, né? Espíritos felizes, espíritos arrependidos, endurecidos, suicidas, criminosos, né? E até o último lá, que é o que eu mais gosto, os expiações terrestres, né? Que fala vários casos de expiações e mostrando o relato depois do espírito, né? Por que ele passou por aquela vida? Por que ele escolheu, né? Alguns escolheram por expiação, né? Outros apenas por provas, né? Por exemplo, tem um caso lá de um menino que ele nasceu com deformações, e aí Kardec pergunta no mundo espiritual, foi uma expiação aquilo? E ele diz não, que foi uma prova que ele escolheu, né, para servir como exemplo, né? Então nem sempre é uma expiação, né? É aquele princípio, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. E aí nesses casos lá tem vários relatos interessantes, recomendo a leitura, né? Mas é isso, eu queria agradecer a palestra, João, excelente, muito obrigado. Obrigado a ti, Érico, por estas enriquecedoras considerações que também juntaste. Uma delas me chamou bastante a atenção e que é uma realidade. Se nós compararmos a primeira parte com a segunda parte do céu e inferno,
o Érico deu resumidamente, deu uma ideia muito clara, que é, na primeira parte é dito o que não é a vida espiritual, enquanto na segunda parte se define o que é, com casos concretos, baseado na prática, o que é a vida espiritual. Tem, de facto, este sabor dialético, uma excelente definição, Érico, este sabor dialético desta obra. Não é por acaso que ela é de filosofia moral ou ética nos nossos dias. Bom, queridos amigos, nós não temos aqui nenhuma pergunta. Temos aqui um comentário do nosso amigo João Carlos, que já o passamos, mas voltamos a passar, porque também tem um caráter bastante importante. Portanto, ele diz que estes considerandos, estas ilações que aqui vemos nesta obra, resvala na metafísica, na busca das causas primeiras, e depois aprofunda a filosofia espírita como filosofia moral, que é, portanto, ética, que vem ele dizendo, teoria de comportamentos reais na segunda parte, exato. Portanto, dando-lhe um sabor científico com a ferramenta científica desta ciência da observação, que é o controle universal do ensino dos espíritas. Portanto, são os tais coincidências de depoimentos. Portanto, fruto da experimentação, portanto, de interrogar-se, ver se aquele depoimento é corroborado por vários espíritos, portanto, exercendo essa tal ferramenta, essa técnica particular, que é o controle universal do ensino dos espíritos, que tem dois passos. O primeiro passo é passar no crivo da razão do investigador. Esse é quem... Primeiro passo. O segundo passo é que se passa no crivo da razão do investigador, então agora vamos comprovar, porque pode ser algo que não seja do conhecimento aprofundado do investigador, mas lhe suscita curiosidade e faz sentido que se investigue, então vamos evocar outros espíritos, perguntar a outros espíritos se assim é como ouvimos o primeiro espírito dizer, sempre acautelando que a mediunidade, não há mediunidade 100% mecânica, há sempre um pouco de animismo em cada comunicação mediúnica, independentemente de qualquer médium. Não há médios perfeitos, há os que se enganam menos. Portanto, há sempre, a mediunidade é uma característica orgânica, pelo que há sempre algo de si próprio, algo do médium, mais ou menos. Tem que se tentar reduzir essa parte que chamamos animismo, produção da alma do médium, por forma a que se torne muito mais evidente aquilo que vem do comunicador espiritual. Portanto, e depois vemos se nessa parte do comunicador espiritual se confirma aquilo que se ouve de um, se confirma por vários. Quantos mais confirmarem aquele depoimento, tanto maior credibilidade científica terá, e que nos permitirá depois tirar estas ilações, não só do que não é o mundo espiritual, primeira parte, não é? Os elementos doutrinários do céu e inferno, como também o que é o mundo espiritual, com estes exemplos todos, e o Érico citou este capítulo, o último, é muito interessante, tem situações variadas também, que nos traz a segunda parte. É uma obra a ler, é uma obra que solidifica o nosso conhecimento e mais, é um grande investimento na nossa tranquilidade e consolo, perceber com a segurança científica que o Espiritismo aporta o que nos espera ao cruzar as portas da morte. Está-se sempre muito mais bem preparado para enfrentar o momento da morte a que ninguém escapa, se soubermos com antecipação reconhecê-lo, mais ou menos, porque sabemos o que é que nos espera. Só não sabemos a intensidade com que vamos viver a tal vida na erradicidade, como dizia o Érico. Isso já depende depois do exercício da causa e efeito. Mas perceberemos, porque a bagagem, o conhecimento, todos os conhecimentos que nós apreendemos vão connosco. Essa é a nossa bagagem.
Deixamos cá o corpo, deixamos cá o dinheiro, deixamos cá a roupa, deixamos cá... Mas os conhecimentos, esses vão connosco. Isso é um atributo do espírito, portanto o espírito sobrevive, vai connosco. Portanto, e nós, esse conhecimento é-nos muito mais útil na erradicidade, e nós rapidamente percebemos que morremos, mas estamos vivos, não é? E que agora estamos numa dimensão diferente, colhendo os frutos que semeamos na encarnação, e assim sucessivamente, continuando o progresso que realmente todos nós teremos que fazer. Por isso ele é uma lei moral, e que tem também essas duas componentes. Começa sempre por ser intelectual, e neste caso o passamento é uma manifestação dessa característica do primeiro passo obrigatório do progresso, que é intelectual, é onde é que eu estou? Deixar de estar perdido, onde é que eu estou? E o segundo é, já sei onde é que eu estou, mas agora importa é como fazer melhor. Onde é que eu errei? Como melhorar? Isto é moral, fazer bem. Mas para se distinguir o bem do mal, é preciso primeiro ter criado, no mínimo, duas opções, não é? Que é uma que é sempre melhor que a outra. Então nós podemos começar a escolher sempre a melhor, desde que racionalmente entendamos que aquela é a melhor. Bom, queridos amigos, não temos aqui mais nenhuma pergunta, nem nenhum comentário. Diz, Érico, por favor. Não, falar sobre o comentário do Onelli, João Carlos Oleni. Ele fala que traz uma metafísica, né? Mas é como ele fala, né? Uma metafísica experimental, né? Não especulativa, né? Que, como Kardec diz na Gênese, o espiritismo ele aplica a metafísica à ciência experimental, né? Diferente de uma metafísica mais só de raciocínio, né? E a questão moral e ética, né? Porque muita gente, quando fala de ética, remete ao evangelho, né? Mas o São Inferno também. E a questão do livre-arbítrio, desse princípio, né? Por exemplo, no Código Penal da Vida Futura, que é um dos capítulos que eu não tinha falado, mas é bem importante, é um dos mais importantes também do livro, né? Porque no Código Penal da Vida Futura vai mostrar toda a questão ética e das repercussões disso no mundo espiritual, né? Como o arrependimento, a expiação e a reparação, né, que são esses 3 passos que se coloca lá, influem na vida do espírito, na erraticidade e depois na encarnação, né? Então é bem interessante olhar por esse aspecto. Muito obrigado, Eric, por referires também estes pontos que importa nós percebermos, perceber a questão a diferença entre também a moral e a ética. Nós estamos no domínio de uma filosofia, portanto, mas de características muito especiais, que é exatamente filosofia moral, portanto, que é ética. E brevemente, porque ainda temos algum tempo disponível, podemos aqui recordar rapidamente qual é que é a diferença entre moral e ética. Kardec, no seu tempo, há 160 anos atrás, a filosofia não tinha tanto ramos. Portanto, mas ele, quando falava das consequências morais, ele já falava, entendendo-se o contexto em que ele falava nessas consequências, percebia sempre que ele falava de consequências morais, portanto, de bem proceder, mas justificadas. Ora, justificar algo é filosofar, é justificar uma crença que se tem por verdadeira, é filosofar. Portanto, é uma abordagem filosófica. Ora, daí para cá, há 160 anos para cá, a filosofia conheceu mais um ramo, que é o ramo da filosofia moral, a que passou a designar ética, de tal maneira que nós podemos olhar para a moral e a ética como sendo a moral é filha da ética. E eu gostava de vos trazer isto à vossa consideração, e socorrendo-nos de uma outra obra fundamental, o Livro dos Espíritos,
quando se fala na terceira parte das leis morais, logo no início, entre a pergunta 614 e 648, fala-se das características de todas as leis naturais ou divinas, e também das morais. As morais são uma parte, todas as leis físicas também são divinas, a mesma coisa. Mas quando entra nas questões da lei moral, aborda-se a questão do bem e do mal. E reparem o que é que lá vem dito, para nós agora podermos entender qual é a diferença ou a relação entre moral e ética. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Ora, o que nós acabamos de ouvir é a resposta à pergunta 629 dessa terceira parte do Livro dos Espíritos. E aqui está. Estão a ver, fixando nesta última frase, diz-nos assim: a moral funda-se na observância. Espera aí. Então, se a moral se funda, quer dizer que existia antes algo onde ela se apoia, onde ela vai estabelecer as suas fundações. Então, e o que é isso que existia antes da moral, ou que produz, já que ela se funda é como se fosse a mãe daquilo, da moral. É a observância da lei de Deus. Então, espera aí. Então, nós temos aqui uma lei, a lei de Deus, por exemplo, os 10 mandamentos, as leis de Deus, a lei da adoração, a lei da destruição, enfim, por aí adiante. Os conceitos da lei de Deus. Mas pode ser uma lei do homem, pode ser uma... Portanto, o que é que significa observar essa lei? Observar essa lei, com o que é que nós observamos a lei? Isso é um ato inteligente, é com a nossa inteligência, não é? É com o conhecimento que detemos previamente, com o objetivo com que queremos estudar a lei. Por exemplo, nós pegamos numa lei imensa que saia de uma Assembleia da República ou de um Senado, e às vezes sai com montes de capítulos. A gente vai diretamente àqueles que nos interessam, ignora todos os outros. Portanto, fazemos uma espécie de uma seleção, mas o que é que nós fazemos? É com a nossa inteligência, portanto, em função dos nossos objetivos, dos nossos interesses, e baseado nos conhecimentos que nós já temos, que não são perfeitos, nós vamos observar, vamos interpretar aquela lei. E qual é o resultado desta interpretação? Deste ato inteligente que é imperfeito sempre. Porque se é um ato inteligente, a inteligência é imperfeita, mas perfeitível, portanto, em todo o tempo vai sair uma interpretação imperfeita. Pode ser melhorável. Essa interpretação, o que é? É moral. São as regrazinhas, isto é, nós, daqueles 200 capítulos que constituía a lei, nós estudamos e tal, e depois dizemos aos nossos amigos ou aos nossos colaboradores: olha, a partir de agora, nós na estrada vamos todos conduzir pelo lado esquerdo. Era pelo lado direito, agora saiu uma lei que é conduzir pelo lado esquerdo. Na lei vem lá explicar porque é que passou a ser pelo lado esquerdo e quais são as novas regras de trânsito e sinais e tal, não sei o que mais. Mas para o dia a dia a gente reduz aquilo e transformou numa indicação moral, que é a regra de bem proceder. Portanto, mas para chegarmos à regra de bem proceder, para a indicação moral, de trás, na fundação, tem que existir a observância, este ato inteligente de justificar, de interpretar. Ora, isto é filosofia, porque filosofia, tal como disse Platão, é a crença verdadeira justificada. Ora, se é de ordem moral, portanto, se visa este ato inteligente de observação da lei, visa extrair a regra de bem proceder, é filosofia moral. Ora, a filosofia moral, à data de hoje, depois de Kardec, passou a ter uma designação própria, que é a ética. Daí, e o nosso amigo João também referiu, tantas questões éticas. É como se imaginássemos uma betoneira da construção civil, aquelas máquinas onde a gente que giram, não é? Tem um tambor e gira. E a gente mete lá água, cimento e areia para sair a argamassa. Ora bem, a argamassa é a moral. A betoneira, aquele depósito onde se lança aquilo tudo, isso é a nossa inteligência, o nosso cérebro. Depois, o que é? A água, a areia e o cimento são os itens da lei, os capítulozinhos da lei. Depois, com a nossa inteligência, anda à volta, mistura ali aqueles itens todos da lei e extrai umas indicações para o dia-a-dia que é moral. Daí também, numa aproximação,
poderíamos dizer que a moral é filha da ética. Portanto, é uma chega apenas para clarificarmos ainda mais esta questão. O nosso amigo João Carlos Onelli até nos põe aqui uma questão, na sequência desta nossa conversa, e diz ele: como entendemos o que deveria ter sido feito e conscientemente não fizemos? Como as nossas escolhas foram boas ou não? Quanto pesa a consciência? Uma excelente pergunta. Ora bem, nós, para nos apercebermos que fizemos algo mal, só conseguimos fazê-lo depois de descobrirmos intelectualmente uma melhor opção. Portanto, enquanto só soubermos, só conhecermos uma solução, uma forma de proceder naquela mesma circunstância, essa é a melhor, é a única, é o bem proceder. Mas com o progresso intelectual, a primeira parte, nós criamos outra alternativa. E ao termos criado outra forma de resolver o mesmo problema, então nós aí conseguimos começar a entender o que é bem e o que é mal. Portanto, é nessa altura que nós conseguimos ter consciência do bem proceder. Mas quando falamos do bem proceder, já estamos a falar de moral. Portanto, a montante, o que é que aconteceu? Aconteceu um ato ético, aconteceu um ato inteligente de comparação. Primeiro, de criação de alternativas, segundo, comparação. Portanto, só nessa altura nós podemos falar em que, bom, eu até agora vim fazendo desta maneira e cheguei agora à conclusão que estava errado. Pronto, chegou errado é porque conheceu, desenvolveu, pela sua inteligência, desenvolveu intelectualmente uma outra opção. E concluiu que agora, então, está melhor. Claro que o peso maior ou menor da consciência, realmente a consciência acaba por nos pesar, é quando nós insistimos no mal. Porque se nós não conhecemos uma alternativa, os nossos pais, fomos educados de determinada maneira, disseram que é sempre assim. Nesta situação, bem proceder é sempre por esta solução. Nós, passado algum tempo, chegamos, mas deve haver uma outra solução ainda melhor, porque vamos apercebendo que há defeitos e tal, naquele caminho mais comum e tal, e então, a partir daí, nós conhecemos outra alternativa. A partir daí, nós dizemos, oi, aquela anterior é má, passou a ser má, era a boa, era a única, passou a ser má, e agora, ora bem, no momento que temos a certeza que esta última é melhor, se agora, por conveniência, por preguiça, por inércia, voltarmos à anterior, porque nos dá jeito, claro, aí aumenta a nossa responsabilidade. Aumenta a nossa responsabilidade, pois é o tal pesar-nos na consciência. A lei moral do progresso esclarece isso muito bem quando fala lá da questão da marcha do progresso. E é também nessa terceira parte do Livro dos Espíritos, se nós formos à lei moral do progresso, que nós podemos encontrar inserido entre a pergunta 776 e a 802, se formos aqui à marcha do progresso, reparai como é que... O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Fazendo que se compreenda o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Nesse caso, como se explica que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo constitui o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, só o atinge gradualmente. Aqui está exatamente aquilo que estávamos conversando. E, portanto, onde é que começa a pesar a consciência neste ciclo? Pesa depois de nós,
de termos elegido, distinguido qual, entre as várias opções de proceder em determinada circunstância, termos pelo menos duas, entendemos que uma é melhor que a outra, portanto, passamos a poder exercer o livre-arbítrio. E agora, esse livre-arbítrio tanto nos pode fazer escolher outra vez pela má, como pela melhor que agora apareceu. Se nós voltarmos a escolher agora, que já identificamos qual é a melhor, voltarmos a escolher a pior, estamos a aumentar a nossa responsabilidade. O que é que isso quer dizer? É aqui que nascem os tais pesos da consciência. É a tal história do perdoo o mal que me faz pelo bem que me sabe. Para o espírito isto não pode ser. Porque a gente vai pagá-las. Pela lei da causa e efeito vai pagá-las. Por isso é que o progresso moral leva sempre mais tempo e vem na sequência. Vem na sequência do progresso intelectual. Primeiro o intelectual, para nos mostrar várias hipóteses, para assim nós podermos exercer o livre-arbítrio de escolher a melhor, e a partir do momento que escolhemos a melhor, o avanço moral concretiza-se não é quando eu sei quando é que é melhor, é quando eu, por regra, passo sempre a utilizar a melhor. O que é uma grande diferença entre saber o que é bem e proceder sempre bem. É uma diferença enorme. Mas lá está. E quando nós não estamos com dificuldades em levar à prática o bem proceder, pesa-nos a consciência, como dizia aqui o nosso amigo João Carlos. Não sei, Érico, se queres complementar de alguma maneira. Não, você explicou bem. Quando ele fala que não é praticado conscientemente, né? Pensando, por exemplo, nos espíritos lá nos mundos primitivos, né? Lá, ou na primeira encarnação, quando é simples ignorante, o espírito não tem consciência de si, não tem consciência dos próprios atos, né? Então, por isso que o progresso intelectual leva à moral, né? Porque você precisa ter uma certa noção, uma certa inteligência para compreender os conceitos morais, as noções morais, e depois pôr em prática, né? Aí depois o indivíduo pode, né, progredir intelectualmente, usar a inteligência para o mal, mas em alguma hora vai equilibrar os dois, né? Aí ele vai começar a praticar a moral, além de compreender. Né? Mas quando você pratica o mal sem consciência, né, você não tem responsabilidade, né? Por isso que o progresso intelectual leva ao desenvolvimento do livre-arbítrio, que leva ao desenvolvimento do senso moral, que leva a maior responsabilidade. Né? Então, por exemplo, se você comete um crime sem consciência, né? Por exemplo, você atropela alguém sem saber e sem ter bebido, né? Por exemplo, você não tem responsabilidade, né? Por exemplo, né? Porque você não tinha consciência daquilo, né? Então, por isso que diz que a intenção, a consciência é importante nesse aspecto moral, né? Enfim. Muito obrigado, Érico, por sublinhar também esta questão da intenção. Portanto, o mal agrava-se com a intenção em o praticar. O bem exponencia com a dificuldade em praticar, mas realmente, portanto, no que toca a mal proceder, a crimes, é diferente, e olhamos para os tribunais das nossas sociedades civis e realmente eles já vão distinguindo agravantes e atenuantes. Há agravantes quando alguém pratica um crime com intenção, isto é, já sabia que era mal proceder, mesmo assim procede. Então a sua responsabilidade aumenta exponencialmente, a sua consciência vai pesar, os remorsos, enfim, por aí adiante. Bom, queridos amigos, não temos aqui mais nenhum comentário, nenhuma pergunta. Iríamos começar a terminar os nossos trabalhos e então íamos convidar-vos, queridos amigos, a juntarem-se a nós para este fim dos nossos trabalhos da mesma maneira como começamos, isto é, elevando o nosso pensamento a Deus em forma de prece. Então, queridos amigos, louvemos o Criador por
a sua obra, esta obra maravilhosa que tem todas estas nuances, que parece é uma escola da vida, em que nós vamos olhando para a mesma obra, mas com outros olhos, com os olhos que nos permite o nosso avanço intelectual e moral, e mudando de opinião, mudando de conduta, e fazendo assim o progresso. Portanto, é uma verdadeira escola esta obra criada por Deus. Louvado sejas Deus por esta obra maravilhosa. Mas queremos também agradecer ao Criador a dádiva a todos por igual, de forma equitativa, sem exceção, sem benefícios, da ferramenta com que nós trabalhamos na escola da vida, trabalhamos nesta obra de Deus, trabalhamos no nosso progresso moral, que é montante, como primeiro passo, tem o progresso intelectual, e esta ferramenta é a inteligência. É por ela que nós observamos a lei de Deus e retiramos as regras de bem proceder, por forma a que nos sintamos no céu ou no inferno, entre aspas. Isto é, nos sintamos bem com o ser espiritual que cada um de nós é. Mas por fim, Senhor, nós vos queremos pedir que, cientes da nossa imperfeição, que começa no exercício da nossa inteligência, entre a dificuldade em distinguir o bem do mal, e que nos pode arrastar para sofrimentos morais prolongados no tempo, que se estendem da vida encarnada para a desencarnada, fruto do mau exercício desta nossa inteligência, conduzindo-nos, por exemplo, para o despenhadeiro da criminalidade, da agressão gratuita, da violência, das guerras, como nós estamos, infelizmente, aqui a observar pela Europa agora. Portanto, necessariamente, para um ser ético-moral, a violência não resolve nada. É um erro. Mas, claro, nós somos imperfeitos. E então, Senhor, vos pedimos que nestes períodos de perturbação, de maior dificuldade que temos em ver claramente o que é bem proceder, nos envieis os nossos anjos da guarda, os nossos mentores espirituais esclarecidos, para nos lembrarmos de onde viemos, o que somos e para onde vamos, onde colheremos nesse porvir tudo aquilo que hoje, com maior ou menor consciência da natureza moral dos nossos atos, semeamos. Bem-aja, queridos amigos. Muito obrigado pela vossa participação, pelos vossos comentários, pelas vossas perguntas. E pronto, ficamos de encontro marcado para a próxima sexta-feira, onde, a esta mesma hora, que serão as 21 horas de Portugal, as 18 horas do Brasil, ou as 22 horas de Espanha, e noutros locais, a hora local que for, nos encontraremos aqui para mais uma reflexão de um tema espírita. Bem-aja, queridos amigos, uma boa noite a todos e até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.